Começando mais uma aula de Docker. Hoje a gente vai falar sobre volumes e continuar a saga no Docker Compose, que é o arquivo que a gente mais trabalha no dia a dia. Aqui nesse exemplo, a gente cria um arquivo com Docker Compose com 3 serviços. No primeiro a gente começa a declaração da versão do Docker Compose. Aqui a gente está usando a versão 3.2. Aqui a gente fala informações sobre networks e o driver dela, que é o driver bridge. Aqui a gente começa a declaração dos services. Primeiro a gente tem um service Nginx com a imagem Nginx Alpine, o container name Nginx dev restart always, que é a policy. Network, a gente criou uma network chamada Kong-net. Aqui a gente tem o volume Nginx-data mapeado em var www, a porta 80, bind port 8080. Aqui temos o segundo nome do serviço com a mesma imagem Nginx Alpine. O container name ele é o Nginx prod, restart always. Ele está presente na mesma network. Então essa parte de configuração de network é importante, porque se a gente tentar comunicar outros Docker Compose que estiverem em outras networks, eles não vão se comunicar. Para fazer essa alteração é necessário alterar o service para esse container ficar na mesma rede. Então a gente faz essa declaração de network aqui. Ports, wide port, a porta externa 81 e a porta do serviço roda na porta padrão, que é a porta 80. Aqui a gente tem o Apache, que é um outro serviço web, com a imagem HTTPD, o container name é Apache Dev, a policy dele está restart always, ele está na mesma rede network Kongnet. Bind port, ele está acesso externamente pela porta 83 e internamente pela porta 80. Aqui a gente usou a parte de volume um pouco diferente. Esse pwd aqui, ele pega o diretório atual. Então se a gente digitar pwd no terminal, o que vai acontecer? Ele vai nos mostrar qual o diretório atual que estamos. Então esse aqui é o diretório atual que estamos logado. Então aqui ele vai pegar o diretório logado e o diretório Apache dentro do diretório logado. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um mapeamento dentro de USR local Apache 2 htdocs. O htdocs como se fosse o diretório padrão do servidor web, onde que ele contém a página index.html. Aqui a gente fez uma declaração de volume do Nginx data, que é do primeiro serviço. E aqui a gente fez a declaração das networks. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui todos os tipos de volumes. A gente tem um tipo de volume mapeando ele direto e também mapeando o volume de forma no diretório para a gente já trabalhar nele. Então eu vou mostrar a diferença dos dois. E também temos o terceiro container, que ele também não tem nenhum tipo de volume. Então eu vou digitar o docker compose -app-d. Primeiro eu vou digitar docker ps. Os containers já estão até rodando. Eu vou dar um ls-l. Estou dentro do diretório do Docker Compose, já Docker Compose -app-d -build. Build é como se fosse a recriação. Ele mantém os arquivos e só recria os dados do container. Então aqui a gente tem um diretório chamado Apache e um arquivo chamado Docker Compose. Ele recria os arquivos que não tem nenhuma alteração. Então a gente vai dar um clear e docker ps novamente para listarmos os containers. Então a gente tem aqui 3 containers, um com a imagem HTTPD, o outro com a imagem Nginx Alpine e o outro também com a mesma imagem. O bind port, o primeiro a gente acessa pela porta 83, o segundo a gente acessa pela porta 80 e o terceiro a gente acessa pela porta 81. Então vamos tentar o acesso de cada serviço para vermos o que acontece. E aqui a gente tem o name, não sei se vocês separaram, que está Apache Dev, Apache, deixa eu voltar aqui, temos Apache Dev, Nginx Dev e Nginx Prod. O que seria isso? Pensando já na metodologia DevOps,
e trabalharmos com ambientes isolados e não impactar o ambiente de produção, a gente já criou cada container nomeado baseado no ambiente. Então, se a gente fazer alterações em cada serviço, às vezes a gente quer testar um serviço web, um website, para ver se ele funciona no Nginx ou se ele funciona no Apache. E aqui temos o Nginx de produção, a gente não impacta o ambiente de produção. Então isso é bastante importante. Então a gente vai testar localhost 81, localhost 82 e localhost 83. Localhost 2.81. Vamos ver se ele vai carregar. Carregou a página padrão do Nginx. Vamos voltar lá, conferir as outras portas. 80, 81 e 83. Então temos 80, 81. Também é o Nginx. E agora 83. Apache Dev. Então aqui ó, a gente está no ambiente de desenvolvimento do Apache. Voltando aqui para o terminal, vou digitar ali S-L. A gente tem um diretório chamado Apache, que dentro do arquivo Docker Compose, ele fala que é o diretório atual Apache. Então a gente vai entrar dentro do diretório atual, na pasta Apache. Então a gente tem um index aqui. Vamos supor que precisamos fazer uma alteração no ambiente de desenvolvimento e verificar se essa alteração irá dar certo. Então testando a versão 1.0.0. Fizemos o lançamento da versão, estamos utilizando Docker, e se apertarmos F5, já temos a versão 1.0.0 funcionando no arquivo dentro do Nginx, sem precisar entrar dentro do container e fazer qualquer tipo de modificação, porque o compartilhamento do volume, aqui de novo, vamos supor que a versão de desenvolvimento ficou errada. 1.0.1, lançamos uma alteração de versão e vamos atualizar para ver o que acontece. Já atualizou. Então aqui, quando a gente trabalha com volume dessa forma, a gente consegue trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo e fazendo várias alterações. Agora se a gente listar os volumes, vou digitar clear e listarmos os volumes novamente, docker volumes ls. Quando você cria um volume utilizando o Docker Compose, ele já mostra o nome do volume. Quando a gente não especifica o nome do volume, ele mostra uma hash bastante grande. Com isso fica difícil a identificação de qual volume está sendo utilizado. Então, por melhores práticas para utilizarmos o Docker, é sempre importante no Docker Compose a gente falar qual que é o volume, onde vai ser mapeado. Primeiro, para você não perder os dados. Se você cria um container sem volume, os dados não são persistentes. Então, se o container é parado ou ele é reiniciado, você já não vai ter nenhum dado a mais no container. Por isso que é importante, igual nesse Nginx Apache Dev aqui, por isso que é importante a gente fazer um mapeamento do volume. A gente consegue fazer testes em ambientes isolados sem aplicar no ambiente de produção. Basicamente, como se a gente estivesse trabalhando com Git. A gente trabalha numa branch auxiliar, ou se não, um push na branch master, na branch main. Então aqui a gente fez um mapeamento de volume. Por que esse volume não apareceu no Docker Volumes ls? Porque ele foi mapeado apenas no diretório local. Então aqui a gente tem só o volume criado, que ele vai ficar no diretório padrão do Docker. Então se a gente tentar descobrir onde que os dados estão sendo salvos referente a esse volume, a gente digita um docker inspect, docker volume inspect, e ele irá nos mostrar onde está os dados padrões referente a esse volume. Então vamos digitar aqui. Eu estou utilizando o Windows, então ele vai mostrar o mount point, que seria o ponto de montagem dos dados. Então eu não vou conseguir dar um ls aqui porque eu estou no Windows. Então aqui ele ficou dentro de var lib docker volumes nginx underline nginx traço data
barra underline data. Então todos os dados referentes a esse arquivo então estão aqui dentro. Então tudo que a gente quiser modificar, a gente dá um CD nesse diretório e consegue fazer modificações lá também. Só que quando a gente está trabalhando com projetos isolados, eu acho que a forma mais simples de trabalharmos é fazendo PWD e mapeando o volume. Vou dar um outro exemplo aqui, vou pegar esse aqui que não está criado. Então, o que a gente faz? A linguagem de sintaxe YAML ela é bastante sensível, então é importante manter a indentação, porque qualquer parte desalinhada ele não aceita. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um outro volume aqui, pwd barra nginx. Vamos supor que os dados do nginx eles são salvos dentro de var www. Então vamos digitar aqui dois pontos barra var barra www. Então o que a gente fez aqui? Ó? A gente criou um pwd, colocou ela como variável. Coloca ela como variável. Então ele vai pegar o diretório atual do nginx também, que é o mesmo diretório. Então para criarmos esse volume, ele vai criar um diretório chamado nginx e a gente dá um menos build docker-compose -app -d menos build. Então ele vai criar um diretório chamado nginx e lá a gente pode começar a trabalhar referente aos projetos do nginx desse container. Então a gente tem uma pasta para o nginx, temos uma pasta para o Apache e a gente consegue trabalhar de forma isolada em vários projetos. Eu acho que nessa parte de volumes, seria isso. Aqui eu já criou uma parte nginx. Então se a gente logar aqui cd Apache, ele tem um arquivo teste.txt. Se a gente digitar um docker ps, ele vai listar todos os containers e a gente vai excluir dentro do container o teste.txt. Digitar um clear aqui, docker ps, docker exec -ti, os três primeiros números do container, f, não, é no Apache, então 710, e qual terminal que eu vou usar, se é o bash ou sh. Ele já vai logar dentro do container. Então a gente vai logar aqui, digitando ls-l, que a gente está dentro do Linux. Diretório padrão do Apache é o htdocs. Então a gente tem dentro do htdocs, dentro do diretório htdocs do Apache, teste.txt e index.html. Vamos remover o arquivo teste e vamos digitar exit. Voltamos na máquina local. Então vamos digitar o ls-l. Então só temos o arquivo index.html. Então, quando a gente trabalha dessa forma, a gente não precisa ficar logando dentro do container e fazer alteração. A gente consegue trabalhar na máquina local, consegue criar um volume para salvar os dados persistentes. Por exemplo, se a gente tem uma aplicação que ela precisa salvar as imagens, a gente pode compartilhar as imagens com a nossa máquina local e automaticamente a gente consegue fazer essa transferência de forma mais simples. Conseguimos mapear algumas pastas dos sistemas. Por exemplo, você vai ter um diretório que chama backup. Então você consegue mapear algum diretório local com um diretório de backup. Com isso, você consegue montar scripts mais rápido, consegue fazer backups mais rápido. E essa parte aqui do pwd, ele pega o diretório atual, que a gente consegue fazer o mapeamento do volume. Então a gente consegue trabalhar de volume dessa forma. Se a gente quer salvar algum dado persistente e não precisa fazer alteração nele, já sabe onde que os dados são salvos, ou se a gente precisa ter acesso ao diretório para trabalhar no sistema ou algum desenvolvimento, a gente já consegue fazer esse desenvolvimento em tempo real, alterando o index. Vamos alterar a versão aqui, testando a versão final 1.1.0. Então a gente já tem a versão final. Se a gente atualizar, já temos a versão final 1.1.0. Então essa parte de volume é bastante importante, que ela nos ajuda
a não ficar logando no container, porque pensa a falta de praticidade que a gente teria se ficarmos logando em container. Eu preciso copiar um arquivo para dentro do container, eu digito um docker cp, copio o arquivo, faço a transferência, ou senão eu preciso fazer essa alteração direto no container. Eu digito um docker ps, docker exec, fazer a alteração manual, você não consegue ganhar tempo, porque a finalidade de trabalhar com container é a parte de trabalhar com as aplicações isoladas e a parte de produtividade e a entrega do software mais rápido das aplicações. Então a gente mostrou aqui como trabalhar com vários ambientes, ambiente de dev, ambiente de prod, trabalhar com serviços web diferentes e trabalharmos com volume, que é importante porque a gente consegue não impactar o ambiente de produção. Eu acho que esse referente ao volume seria essa parte e até a próxima.